Olá! Me chamo Rogério e vamos dar continuidade ao nosso curso falando sobre a Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983. Esta lei dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para a constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá outras providências. Artigo 1º. É vedado o funcionamento de qualquer estabelecimento financeiro onde haja guarda de valores ou movimentação de numerário, que não possua sistema de segurança com parecer favorável à sua aprovação, elaborado pelo Ministério da Justiça, na forma desta lei. Parágrafo 1º. Os estabelecimentos financeiros referidos neste artigo compreendem bancos oficiais ou privados, caixas econômicas, sociedades de crédito, associações de poupança, suas agências, postos de atendimento, subagências e seções, assim como as cooperativas singulares de crédito e suas respectivas dependências. Parágrafo 2º. O Poder Executivo estabelecerá, considerando a reduzida circulação financeira, requisitos próprios de segurança para as cooperativas singulares de crédito e suas dependências que contemplem, entre outros, os seguintes procedimentos. Inciso 1º. Equipamentos elétricos, eletrônicos e de filmagens que possibilitem a identificação dos assaltantes. Inciso 2º. Artefatos que retardem a ação dos criminosos, permitindo sua perseguição, identificação ou captura. Inciso 3º. Cabina blindada com permanência ininterrupta de vigilante durante o expediente para o público e enquanto houver movimentação de numerário no interior do estabelecimento. Parágrafo único. O Banco Central do Brasil poderá aprovar o sistema de segurança dos estabelecimentos financeiros localizados em dependência das sedes de órgãos da União, Distrito Federal, Estados, municípios e territórios, independentemente das exigências deste artigo. Artigo 3º. A vigilância ostensiva e a transporte de valores serão executados. Inciso 1º. Por empresa especializada contratada ou. Inciso 2º. Pelo próprio estabelecimento financeiro, desde que organizado e preparado para tal fim, e com pessoal próprio. Parágrafo único. Nos estabelecimentos financeiros federais ou estaduais, o serviço de vigilância ostensiva poderá ser desempenhado pelas polícias militares, a critério do governo do respectivo estado, território ou distrito federal. Artigo 4º. O transporte de numerário em montante superior a 500 vezes o maior valor de referência do país, para suprimento ou recolhimento do movimento diário dos estabelecimentos financeiros, será obrigatoriamente efetuado em veículo especial da própria instituição ou de empresa especializada. Artigo 5º. O transporte de numerário entre 200 e 500 vezes o maior valor de referência do país será efetuado em veículo comum, com a presença de 2 vigilantes. Artigo 6º. Compete ao Banco Central do Brasil. Inciso 1º. Autorizar o funcionamento dos estabelecimentos financeiros após verificar os requisitos mínimos de segurança indispensáveis, de acordo com o artigo 2º desta lei, ouvida a respectiva Secretaria de Segurança Pública. Inciso 2º. Fiscalizar os estabelecimentos financeiros quanto ao cumprimento desta lei. Inciso 3º. Aplicar aos estabelecimentos financeiros as penalidades previstas nesta lei. Parágrafo único. Para a execução da competência prevista no inciso 2 deste artigo, o Banco Central do Brasil poderá celebrar convênio com as Secretarias de Segurança Pública dos respectivos estados, territórios e Distrito Federal. Artigo 7º. O estabelecimento financeiro, que infringir disposição desta lei ficará sujeito às seguintes penalidades aplicáveis pelo Banco Central do Brasil, conforme a gravidade da infração e levando-se em conta a reincidência e a condição econômica do infrator. Inciso 1º. Advertência. Inciso 2º. Multa, de 1 a 100 vezes o maior valor de referência. Inciso 3º. Interdição do estabelecimento. Artigo 8º. Nenhuma sociedade seguradora poderá emitir, em favor de estabelecimentos financeiros, apólice de seguros que inclua cobertura garantindo riscos de roubo e furto qualificado de numerário e outros valores, sem comprovação de cumprimento, pelo segurado, das exigências previstas nesta lei. Parágrafo único. As apólices com infringência do disposto neste artigo não terão cobertura de resseguros pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Artigo 9º. Nos seguros contra roubo e furto qualificado de estabelecimentos financeiros, serão concedidos descontos sobre os prêmios aos segurados que possuírem, além dos requisitos mínimos de segurança, outros meios de proteção previstos nesta lei, na forma de seu regulamento. Artigo 10. As empresas especializadas em prestação de serviços de vigilância e de transporte de valores, constituídas sob a forma de empresas privadas, serão regidas por esta lei, e ainda pelas disposições das legislações civil, comercial e trabalhista. Artigo 11.
A propriedade e a administração das empresas especializadas que vierem a se constituir são vedadas a estrangeiros. Artigo 12. Os diretores e demais empregados das empresas especializadas não poderão ter antecedentes criminais registrados. Artigo 13. O capital integralizado das empresas especializadas não pode ser inferior a 1000 vezes o maior valor de referência vigente no país. Artigo 14. São condições essenciais para que as empresas especializadas operem nos estados, territórios e Distrito Federal. Inciso 1º. Autorização de funcionamento concedida conforme o artigo 20 desta lei e. Inciso 2º. Comunicação à Secretaria de Segurança Pública do respectivo estado, território ou Distrito Federal. Artigo 15. Vigilante, para os efeitos desta lei, é o empregado contratado por estabelecimentos financeiros ou por empresa especializada em prestação de serviço de vigilância ou de transporte de valores, para impedir ou inibir ação criminosa. Artigo 16. Para o exercício da profissão, o vigilante preencherá os seguintes requisitos. Inciso 1º, ser brasileiro. Inciso 2º. Ter idade mínima de 21 anos. Inciso 3º. Ter instrução correspondente à 4ª série do 1º grau. Inciso 4º. Ter sido aprovado em curso de formação de vigilante. Inciso 5º. Ter sido aprovado em exame de saúde física, mental e psicotécnica. Inciso 6º. Não ter antecedentes criminais registrados e. Inciso 7º. Estar quite com as obrigações eleitorais e militares. Parágrafo único. O requisito previsto no inciso 3º deste artigo não se aplica aos vigilantes admitidos até a publicação da presente lei. Artigo 17. O exercício da profissão de vigilante requer prévio registro na Delegacia Regional do Trabalho do Ministério do Trabalho, que se fará após a apresentação dos documentos comprobatórios das situações enumeradas no artigo anterior. Parágrafo único. Ao vigilante será fornecida carteira de trabalho e previdência social, em que será especificada a atividade do seu portador. Artigo 18. O vigilante usará uniforme somente quando em efetivo serviço. Artigo 19. É assegurado ao vigilante. Inciso 1º. Uniforme especial às expensas da empresa a que se vincular. Inciso 2º. Porte de arma, quando em serviço. Inciso 3º. Prisão especial por ato decorrente do serviço. Inciso 4º. Seguro de vida em grupo, feito pela empresa empregadora. Artigo 20. Cabe ao Ministério da Justiça, por intermédio de seu órgão competente ou mediante convênio com as Secretarias de Segurança Pública dos Estados, Territórios ou Distrito Federal. Inciso 1º. Conceder autorização para funcionamento das empresas especializadas em serviços de vigilância, das empresas especializadas em transporte de valores e dos cursos de formação de vigilantes. Inciso 2º. Fiscalizar as empresas e os cursos mencionados no inciso anterior. Inciso 3º. Aplicar às empresas e aos cursos a que se refere o inciso 1º deste artigo as penalidades previstas no artigo 23 desta lei. Inciso 4º. Aprovar uniforme. Inciso 5º. Fixar o currículo dos cursos de formação de vigilantes. Inciso 6º. Fixar o número de vigilantes das empresas especializadas em cada unidade da federação. Inciso 7º. Fixar a natureza e a quantidade de armas de propriedade das empresas especializadas e estabelecimentos financeiros. Inciso 8º. Autorizar a aquisição e a posse de armas e munições. Inciso 9º. Fiscalizar e controlar o armamento e a munição utilizados. Parágrafo único. A competência prevista no inciso 5º deste artigo não será objeto de convênio. Artigo 21. As armas destinadas ao uso dos vigilantes serão de propriedade e responsabilidade. Inciso 1º. Das empresas especializadas. Inciso 2º. Dos estabelecimentos financeiros, quando dispuserem de serviço organizado de vigilância, ou mesmo quando contratarem empresas especializadas. Artigo 22. Será permitido ao vigilante, quando em serviço, portar revólver calibre 32 ou 38 e utilizar cacetete de madeira ou de borracha.
Parágrafo único. Os vigilantes, quando empenhados em transporte de valores, poderão também utilizar espingarda de uso permitido, de calibre 12, 16 ou 20, de fabricação nacional. Artigo 23. As empresas especializadas e os cursos de formação de vigilantes que infringirem disposições desta lei ficarão sujeitos às seguintes penalidades, aplicáveis pelo Ministério da Justiça ou, mediante convênio, pelas Secretarias de Segurança Pública, conforme a gravidade da infração, levando-se em conta a reincidência e a condição econômica do infrator. Inciso 1º. Advertência. Inciso 2º. Multa de até 40 vezes o maior valor de referência. Inciso 3º. Proibição temporária de funcionamento. Inciso 4º. Cancelamento do registro para funcionar. Parágrafo único. Incorrerão nas penas previstas neste artigo as empresas e os estabelecimentos financeiros responsáveis pelo extravio de armas e munições. Artigo 24. As empresas já em funcionamento deverão proceder à adaptação de suas atividades aos preceitos desta lei no prazo de 180 dias, a contar da data em que entrar em vigor o regulamento da presente lei, sob pena de terem suspenso seu funcionamento até que comprovem essa adaptação. Artigo 25. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias a contar da data de sua publicação. Artigo 26. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 27. Revogam-se os Decretos-Leis nº 1034, de 21 de outubro de 1969, e nº 1103, de 6 de abril de 1970, e as demais disposições em contrário. Brasília, em 20 de junho de 1983.